Estou recebendo a visita aqui hoje de dois meninos que juntos passam de mais de 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Entre indas e vindas, um mineiro e um catarinense. O que você acharam? Catarinense ou paranaense? Paranaense. Paranaense, porque quem não sabe de Guaratuba. E Guaratuba já pertenceu a Santa Catarina um dia. Estou recebendo aqui o Cristiano e o Jorge, que faz um trabalho fantástico na cidade deles e já estouraram a nível nacional e até internacional. Esses dias eu fiquei um pouco chateado, porque eles andaram visitando a igreja, andaram visitando os pastores, os padres, contando algumas histórias, e não vieram visitar nenhuma casa de santeria. Então, eu convidei eles e aqui estão. Também quero aproveitar, agradecer vocês por terem se disponibilizado de ter vindo para cá, sejam bem-vindos. Se assustaram com o terreiro? Olha, no começo para eu foi tranquilo, né? Eu já tenho assim uma base de conhecimento mais ou menos sobre a diversidade da religião, né, das pessoas. Aham. E você? Para mim também, eu já tinha frequentado uma vez e já esperava o que eu ia encontrar, mais assim, mais a fundo a história de como funciona, tô conhecendo agora, né? De que religião você veio? De que berço de religião? Católica. Católica. E você? Olha, eu vou falar um trem pra você. Eu sou pioneiro desde 2005 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que o povo conhece como os Mormons, né? Aí depois veio minha mãe, veio meu pai, veio a família toda. Você puxou? Eu que puxei a renca toda pra religião. Mas antes foi batizado na católica? Eu não lembro. Não lembro. Desde, eu acho que recém-nascido, nesses trens. Sim. Legal, interessante. Eu sempre falo que o que é importante, além da certidão de nascimento, é uma pessoa ter uma religião. Uma base, né, espiritual, né, na vida, né? Independente do que seja. Né? A Igreja Católica ela tem hoje mais proximidade de nós porque vieram com os portugueses, foram eles que... Não tem uma cidade nesse país que não tem uma praça com uma igreja onde tudo começou. Né? Tudo começou ali. E então é claro que é muito mais fácil para nós falar do padre, falar da igreja, falar da santa, da Nossa Senhora. Por quê? Porque está no nosso dia a dia. Mas quando a gente vai falar de uma religião como a minha ou como a sua, que às vezes está longe das pessoas e que acaba criando ilusões, né? A vida das pessoas, porque lá eles fazem isso, porque lá... Exato. O povo nas ruas, né? Até na própria internet, falam coisas porque um fulano falou, o vizinho falou, mas acaba acreditando naquilo. Então é mais fácil, tipo, que nem eu e o Cris, vir pessoalmente e ver se realmente é tudo isso que os outros falam nas redes sociais, né? Sim. Então, para nós é uma honra estar aqui Cris, para quem não conhece, você começou primeiro do que ele na internet? Eu comecei com ele, com o meu dia a dia com meu filho, né? Com o teu filho. Pra quem não sabe, você tem 3 filhos. Tenho 3 filhos, né? 3 filhos. O Isaac, Marielle e o William. O William. O William é o mais travesso. Ele é o mais travesso. Vocês verem imagens aí do William, comecem a seguir esse menino. Presta atenção que vocês vão ver onde é que esse menino vai chegar um dia, tá? O William é o mais... É o mais extrovertido. Extrovertido. É o mais solto. É o mais engraçado. Até tentei colocar os outros dois, mas como nossos vídeos é daquele, o pai que sempre tá brigando, chamando atenção, o William é daquele que se errar o vídeo, vamos gravar de novo, pai, vamos fazer de novo. Se eu fizer isso com os outros, já começa a chorar, é mais sensível, são mais tímidos, né? São mais tímidos. Então eu falei assim, não, deixa esses dois pra quando tiver algum conteúdo mais sentimental, aquela coisa, eu boto eles, né? Então... As crianças moram com vocês? Sim, mora com nós. E quem dá uma olhadinha, assim, pra gente precisar fazer alguma coisa é a sogra. Que é a sogra dele, né? A avó. Ok. Sua mãe? Minha mãe. Sua sogra? Quanto tempo vocês estão juntos? Já vai fazer 1 ano e pouquinho. 1 ano e 4 meses, se não me engano, 1 ano já. e 4 meses já. Como é que foi para um mineiro bater aqui no sul? Eu sempre brinco que o Cris me sequestrou da roça, né? Eu sou lá de Uberaba, terra do Chico Xavier. É uma cidade muito espiritual também, católica também, né? E foi através da rede social, né, que nós se conheceu. Isso, foi através de um vídeo que eu vi. Falei, nossa, sabe aquela coisa de... Nossa, que bonita pessoa. O algoritmo te entregou e você laçou. Aí eu falei, ele é muito bonito. Tomou o peão de uma forma. Gente, o Jorge tem um canal AgroGay. AgroGay. Nas redes, nas plataformas. Também os dois viraram um tremendo de uma força aqui no sul.
Porque quando a gente fala de influencer, vem para nossa cabeça que o pessoal lá de São Paulo, o pessoal lá do Rio, o pessoal de Goiânia, né? E vocês atingiram os mesmos números estando aqui. Uma vez que a visibilidade trouxe para vocês esse mundo novo aí, espiritualmente, vocês fazem alguma coisa para se proteger? Olha, nós costumamos muito ler as escrituras em família, as crianças estão aprendendo ali também. O William gosta de ler demais, tanto a Bíblia quanto lá em casa tem o livro de Mórmon, também ele lê bastante, né? Como nós tem filho menor que não sabe ler ainda, a gente coloca também na televisão Desenhos, histórias para poder eles conhecer mais a palavra, né? Dessa diversidade. Sim. Eu acho que o mais importante do que uma família e a igreja, ao tempo, é criar a catequese, desde petitinho, né? A escola dominical, como os evangélicos, dentro da casa. Ensinar dentro da casa, né? A gente, quando é criança, a gente aprende a respeitar o padre e o pastor, mais do que às vezes o próprio pai da gente. E quando a gente colocar para os nossos filhos que nós somos autoridade material, física e espiritual em cima deles, o respeito vai ser grande. Porque até hoje eu nunca vi uma criança se dirigir a um padre, a um pastor, e dizer você. Sempre fala Senhor, sim Senhor, não Senhor. O padre está aí, vamos respeitar. Né? Então eu acho que dentro do lar seria muito viável, independente da religião que fosse. O primeiro pessoa que tem que ensinar o caminho a Deus aos filhos, independente da religião, é pai e mãe. Exatamente. Né? Honrar o pai e a mãe. É pai e mãe. Mas vem cá, o que vocês estão achando daqui? Tirando o frio, né? Que tá o frio do cão. Nossa, é frio demais aqui no sul. E o sol lá em Minas é aquele sol de rachar a testa, sabe? Tô acostumado é sol de roça. Sabe que terrão vermelho que você pisa, se levanta que é poeirão? E agora você tá pisando na areia. Agora é na areia, né? Trocou a roça pela praia. Pois é, né, Cris? Aqui, ó, putiqueira. Como a gente tem famílias lá dele, né? Minha sogra tá lá, a mãe dele, irmão. Tá a todo gente mundo lá. faz uma escala de ir pra lá, ficar a cada 3 meses, né? Fica um pouco lá e um pouco aqui. Até tentamos trazer ela pra cá, só que não deu certo até o momento, né? Porque não tinha casa pra alugar aqui. Até o preço, por ser praia, tá um pouquinho fora de cogitação, né? Aqui as casas pra alugar aqui é só por dia. Isso. Eu não sei como que esse pessoal vem morar aqui. Pois é. É só por dia. Né? E o valor que cobra do mês tem que pagar de um dia. Então, em 3 meses você comprou a casa que tá pagando aluguel. Tem casa aí que, né, em 3 meses. Tá doidinho pra trazer minha mãe, tirar ela lá da roça um pouco, vir pra cá, que ela veio, ficou 7 dias, né? Ficou 7 dias lá em Guaratuba. E ela gostou por demais da conta e queria morar pra ficar mesmo. Aí vim minha mãe, meu padrasto, meu irmão mais novo. Você já conhecia a praia? Já. E ela também? Ela não. Foi a primeira vez. O menino realmente não conhece a praia. Chorou demais, viu? Imagina. O primeiro dia que ele veio aqui tava chovendo, um dia igual hoje. Já queria entrar. Por que vocês não entram? Por que vocês não tomam banho? Tipo assim, não tava aquele calor e já queria que entrasse na água. Falei, não, a gente mora aqui o ano todo e tá frio a água. Não, pra ele não. Pra ele tá calor, tem que entrar na água. E não, passa sol, chuva, furacão, tsunami. Eu queria entrar dentro do mar. Mas isso que não deixava, não. Hoje em dia ele já tá vendo como é que funciona, né? Já... Quem mora na praia não vai na praia. Então, eu ia lá na praia vazia, não tinha uma alma viva na areia. Aí eu falei assim, ué, cadê a população? Cadê os habitantes? Cadê os turistas? Tô vendo ninguém na praia. Vamos entrar dar uns mergulhos aí. Mas eu ficava com medo, que eu tenho medo de orca, tubarão, estranho, né? Aí a gente já fica redando. Ele tem medo daquela coisa da orca vir pular e... Sabe aquelas... isso é coisa de cena de filme. Pois é, falei, não, aqui não tem, não existe não. É o mineiro sempre vem com esse medo. Agora larga um boi do lado, quer ver se ele tem medo de boi. Né? Pois é, a gente doma no laço. E a gente já tem medo do boi lá, quando vai pra lá, atravessar a seca, o boi vinha atrás, né? Falando em medo, ficaram com medo da macumba? Olha, eu fiquei assim, porque a gente não é acostumado a ver caixão, né? Aí tem um caixão ali já pendurado ali, eu falei, eita nós, hein? O que é aquilo ali, hein? O caixão, ele representa... Vou dar uma aula aqui para vocês. Eu não gosto muito de jogar tarô. Eu gosto mais de jogar os búzios e tal, né? Quando a gente vai tirar esta carta, que é a carta do caixão, para qualquer... enfim, para qualquer consulente, para qualquer pessoa, o caixão representa a vida. O caixão representa o renascimento. Nós viemos como filhos de cristãos, acostumados a ver o caixão no momento da
dor, no momento da perda, despedida. né? Uhum. Né? A gente costumou ver isso. Mas para quem acredita na vida eterna e para quem crê numa nova vida após, até numa reencarnação, como os espíritas, o caixão nada mais é do que um portal de passagem. E no caixão ali você pode estar enterrando todos os teus problemas, todas as angústias, todo o teu passado. Sim. O caixão ele representa isso. Eu até costumo falar, né, pro Cris, eu falo assim, Cris, assim, no meu modo de entender, espiritualmente, biblicamente, o caixão, ou seja, a morte, para eu, Jorge Santos, não é um ponto final em nossas vidas, mas sim uma vírgula, né? É uma E vírgula. Continua, sabe? Agora que ele falou do caixão, eu vi com um caixão, um molde, daquela coisa. Ele explicando agora, a gente já não vê só um caixão, vê como. Olha, às vezes eu tenho um trabalho para fazer aqui para um pessoal que é dentro do caixão. A gente tem que abrir e pôr. E o peão fica deitado lá dentro. Então, vamos lá. Eu vi agora, recente, um pessoal indo para o Peru, para alguns rituais de Pachamama. Inclusive, eu já fui, sei lá, mais de 20 vezes para aquela região dos Andes, para esses rituais. E há um momento no ritual que a pessoa é deitada na terra, porque a Pachamama é mãe terra e é enterrada viva. E depois, alguns minutos, é aberto e você sai de lá com a representação de que você deixou todo o teu passado, tuas feridas ali. E quando a gente faz um ritual desse aqui, que eu vou deitar você dentro do caixão, vou fechar, vou acorrentar, vou bater a reza em cima, nada mais é do que te curando. É melhor você deitar no caixão, sabendo que você vai poder levantar, do que um dia te deitar E não poder levantar. e não poder levantar. Né? Interessante, não. Enfim. Já vê com outros olhos, né? Não vê mais aquilo como boatos falam, né? Você já vê com uma outra perspectiva. Exatamente. Se você tivesse a oportunidade de estar de frente para um bruxo, para um macumbeiro, alguém como eu sou, o que você perguntaria? Tem umas perguntas que o seguidor mandou pra gente. Isso. Antes de vir aqui, pessoalmente, nós abrimos uma enquete, uma caixinha de perguntas em nossas redes sociais. Certo. E fala assim, pessoal, nós vamos conhecer o Johnny Peterson. E deixa aqui uma pergunta. Se você tivesse frente a frente com ele, qual seria a pergunta que você faria para ele? Inclusive, nós temos aqui as perguntas de nossos seguidores. Uma das perguntas quem faz macumba é para prejudicar outras pessoas? Quem faz macumba é para prejudicar outras pessoas. Ou seja, a macumba, ela é só para prejudicar ou não? Alguém? Não. Quem reza para prejudicar alguém? Não. Né? Nunca ninguém chegou aqui para mim e disse assim: eu quero fazer um trabalho para fechar as portas de tal empresa. Não. Agora, já chego aqui e fazem assim, ó. Eu quero que você faça um trabalho para minha loja vender mais. Automaticamente, a do outro vai vender menos. E aí, tô fazendo bem, tô fazendo... Então, não... Isso tudo varia muito de você dizer para a pessoa, né? Todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Todos nós. Uma prova é quando a gente vai no banheiro, as portas são fechadas. Por quê? Você está fazendo algo natural, mas que é ruim. Né? Ninguém vem num terreiro com as portas abertas. Ninguém vem para cá, coloca num cartaz. Eu fui lá e fiz um trabalho para fulano. Não, isso ninguém faz. Né? Eu vou usar uma coisa que não é muito legal. Até os colegas podem ser que me critiquem. É quase que igual ver um conteúdo adulto. Todo mundo vê, mas ninguém conta que vê. Entendeu? Sim. Tá? Mas então não. Tá? Não está fazendo mal. Olha, tem essa aqui, ó. Essa pergunta aqui, ó. É de uma seguidora lá de Guaratuba. Macumba, Candomblé, Ubanda, Quimbanda. Não é tudo a mesma coisa? Não. Não. Por que não é tudo a mesma coisa, Jorge? A doutrina, ela vai mudar.
Por um exemplo, nós temos dentro do candomblé, o candomblé chegou aqui primeiro. O candomblé é o raiz. Ele chegou aqui com os escravos nos navios negreiros. Porém, os escravos não podiam cultuar, porque existia uma lei no Brasil que, acho que até 1889, todo mundo tinha que ser católico. Que qualquer outra crença, seja qual fosse, tu ia preso, né? E então os escravos, eles vieram cultuando os seus orixás. O escravo não sabe quem é Nossa Senhora. O escravo não sabe quem é Jesus Cristo, porque isso é do homem branco. Então, quando ele começou a cultuar seus santos, os seus orixás, ele olhou a imagem, por exemplo, de uma santa, e ali ele transfigurou ela para sua imagem, para que o seu senhor não o prendesse. Né? Ao longo dos anos, a África ela é dividida por regiões. E cada região, por exemplo, nós temos os cultos de Jeje e Jexá, nós temos o culto de Batuque, que veio muito aqui para o Rio Grande do Sul. Nós temos os cultos de Angola. Cada um tem a sua variação. Como existe, sei lá, quantas igrejas evangélicas, com suas doutrinas, muitas, né? As afrodescendentes também têm. Então a Quimbanda, a que eu pertenço, ela cultua o orixá da casa, o orixá, que, né, o meu caso é o Omulu, e os Exus e Pombogiras. E essa próxima pergunta aqui é de Matinhos, uma seguidora nossa, perguntando aqui, por que existe tantos boatos sobre a macumba? Existe muito boato. Não chuta minha macumba, né? Existe. O pessoal cria. Chuta que é macumba. O pessoal cria né, a fantasia. Cris, você imagina você falar de uma crença que ela é representada em filmes, os próprios desenhos animados trazem um bruxo vestido de capa, de cartola, com uma varinha mágica, fazendo as coisas acontecer. As próprias aberturas do filme da Walt Disney, quando o Mickey gira aquilo lá e joga aquela poção e a Cinderela surge. As pessoas acham que a macumba é isso, que a gente tem esse superpoder, tanto de fazer a coisa acontecer pro bom quanto pro ruim. Né? Existem rituais, sim, de você pegar um sapo, colocar o nome dentro e costurar. Você quer ver eu acabar com a vida de qualquer pessoa, ir no cemitério, pegar terra e jogar no telhado da pessoa? Tudo isso existe? Existe. Para quem não se defende, para quem não crê em Deus, para quem não busca uma defesa, tudo isso vai existir. Uma base, né? Um fortalecimento espiritual. Né? Claro. Por isso que a pessoa tem sempre que manter, né, o espiritual bem firme. Né? Nós estamos aqui para atender. Eu sempre falo isso. Eu não vou na casa de uma pessoa, boto a arma na cabeça e digo... eu também não faço igual os mormons, vou lá de casa em casa e digo, olha... Quer escutar 5 minutos do Exu, de ponto? Ele não faz isso. As pessoas já vêm aqui sabendo o que tem aqui. As pessoas já vêm aqui sabendo o que acontece aqui. Então, ninguém é inocente de dizer, porque eu vou lá porque eles vão fazer as coisinhas lindinhas. Eu já vi, eu tive uma senhora que veio lá de Portugal. Lembra? Para me atender. Vou fazer um pacto. Quando ela viu que ia ser feito, ela disse, eu não vou fazer. Pegou o carro, foi para o aeroporto, pegou o avião e foi embora. Porque achou que era uma fantasia, que era uma brincadeira. Quando viu que realmente a coisa ia ser feita, né, que não era aquela brincadeira. Então, mitos, assim como existe dentro da igreja. Né? Assim como existem em qualquer situação, há os mitos. Porém, quando se fala de macumba, é muito mais. Porque as pessoas têm acesso a um padre, a um pastor, para tirar suas dúvidas. E quem tem acesso a um pai de santo? Tem isso também, né?
Aí vão aqui na internet pesquisar. Graças a pessoas igual vocês, a gente consegue hoje esclarecer um pouco mais. Tirar Mas não é todo dúvidas, meio né? que dá brecha não pra gente falar. Uhum. É mais fácil você achar 20 pastores dando entrevista do que um pai de santo. E essa pergunta aqui, Johnny. Macumba envolve somente espíritos, ou seja, com entidades e faz impactos com espíritos ruins ou bons também? Jorge, espíritos bons não voltam. Entendi a pergunta e a resposta. Se voltaram como entidades, é Uhum. porque não foram bons. Não encontraram o caminho da luz ainda, né? Não. Aqui podem ser que vão virar bons, de tanto a gente fazer trabalhar. Uhum. Né? Você sabe como é feito um pacto? Você sabe? Eu Também também sei, não. não. No caso, então, tipo, aqui seria onde que eles vão trabalhar para Claro. poder achar a luz depois. Se acharem. Porque às vezes tem. Continue. Interessante. Tô olhando aqui as perguntas, que é muita pergunta que estão mandando. É muita coisa. O pacto, as pessoas criam muita. Porque os filmes falam, o pessoal fala, né? Ah, porque na maçonaria é assim, porque não sei o quê. Eu sigo livros de 200, 300 anos e faço parte de um concílio de bruxaria na Europa, então é unânime como é feito. Da forma como eu faço, se você for lá em Londres fazer um Lorde, vai ser feito dessa forma. Se você for à Escócia, vai ser dessa forma. Se você for aos Estados Unidos, vai ser dessa forma. É tudo igualzinho, né? Então, a gente abre um pergaminho. Né? O que é um pergaminho? Um tecido de linho. Uhum. É aberto aqui um tecido de linho. E ali você vai colocar o seu nome e aquilo que você quer para sua vida. Uhum. Eu vou incorporar a entidade regente ali. É tirado uma gotinha só do sangue da pessoa e é colocado no pergaminho. Em seguida, o meu. Por quê? A partir da hora que tem o meu sangue no pergaminho, eu não posso fazer mal para aquela pessoa, porque estou fazendo a mim mesmo. E ela não pode jogar contra mim, porque tem o dela ali. Uhum. Então, por isso se chama pacto. Né? Quando o governo federal vem aqui fazer uma estrada com o governo do Paraná, ele diz assim, temos o pacto do aceleramento e crescimento. O governo fez um pacto. Não é feio falar. Que o governo federal fez um pacto com o governo. Agora, quando a gente fala que fiz um pacto com a entidade, meu Deus, a palavra é a mesma. O povo tá achando que já tá mexendo com o capiroto, né? Bom, aí a pessoa escolhe o que deve fazer. Uhum. Por que não faz um pacto com Deus? É muito mais fácil, mais barato fazer um pacto com Deus. Eu sei por que não fazem pacto com Deus. Porque Deus não aceita falha. Se você falhar com Deus, você sabe que você não tem moral para chegar para Ele e dizer, cobrar. Que a entidade, o pessoal acha que sabe porque pagou tem a moral. Né? Uhum. Entendeu? Agora, se eu tivesse que começar a minha vida, eu diria, faz um pacto com Deus. É o mais difícil que tem. Mas é o mais coerente. As pessoas não querem aceitar o que está escrito para nós vivermos. Cada um tem o direito de escrever sua história, eu acredito nisso. Uhum. Mas ninguém de nós pode passar por cima do que o destino está reservado. Assim eu acredito. Agora, cada um dos seguidores de vocês. Né? Né? Tem uma pergunta. Todo mundo é bem-vindo aqui ou tem que ser convidado para poder participar desses rituais, dessa reunião? Todo mundo é bem-vindo. É claro, todo mundo é bem-vindo. Uhum. Porém, não é porque é bem-vindo
que a gente aceita, né? Minha casa, minhas regras. Exato. Eu não vou abrir uma gira e ter alguém na assistência bêbado, drogado. Eu não. Para incomodar? Não. Né? Eu não vou abrir a gira com uma pessoa, digamos aí, que chegam aqui dizendo hoje está muito fácil, qualquer coisa diz estou possuído. Né? Ou que vem de outras casas trazendo cargas e energias. Né? Às vezes a gente estamos com horário marcado para começar uma gira, a entidade não abaixa, peraí, tem algum problema na assistência. Vamos olhar quem que é. Vai passar a defumaçãozinha e uma já gira e pum, caiu no santo. Interessante, hein? Né? Então aí está algum problema. Né? Você já foi em igreja, acho que as pentecostais, né? Que o pessoal também acaba os espíritos se manifestando? Eu acho que é essas mesmo. Desce lá, tive espírito. Os evangélicos. É mais ou menos isso aí. A diferença é que aqui a gente encaminha, não apenas tira. A igreja evangélica tira da pessoa, né? Espírito, né? E aqui a gente tem que tirar e encaminhar. É um hospital, o espírito acaba tendo que ficar por aqui. Por isso que a gente tem os assentamentos, as firmezas. Sim. Né? Bacana, interessante. A gente já vê com outra visão, né? Como é que funciona. Que eu já sabia muito pelos outros falam, né? E como é que é aquela coisa, a língua da pessoa, a boca da pessoa. Um fala uma coisa, outro fala outra e vai aumentando. Sim. E a gente vindo presencialmente e mostrando para os nossos seguidores também, mostra outra visão, sabe? O Rio Grande do Sul, na verdade, tem mais terreiro do que na Bahia. Sabia disso? Podem pesquisar. Pesquisem aí. Vocês em casa pesquisem. Qual é o lugar no Brasil que mais tem macumbeiro? Rio Grande do Sul. Né? Que a gente chama de batuque. A cidade de vocês, a região de vocês, no mínimo, 40 terreiros tem. Nós já vimos alguns mesmo lá em No mínimo 40 terreiros onde vocês moram tem. Tem um lá de casa. Né? Então, tá na hora das pessoas acordarem e respeitarem e verem como uma instituição religiosa como qualquer outra. Né? Todo mundo fica muito feliz quando vê abrir no seu bairro uma igreja, seja qual for, porque, poxa, é um amparo espiritual. Agora você também tem que ficar feliz, vai abrir um terreiro, não deixa de ser um amparo espiritual. Né? Talvez você não se sinta bem na igreja, mas vai se sentir bem no terreiro. Né? Eu já vi muito filho de pastor vir pro terreiro. Eu conheço, tem amigos meus que são lá de Uberaba, que eram mormons e hoje estão no terreiro. Abriram o seu próprio terreiro. Sim. Sabe? Sim. A missão, se você for sério, você vai levar ela em qualquer dominação religiosa. Seja aqui, seja no evangélico, seja um bom padre, seja um bom rabino, não interessa. Se você entender a sua missão, a placa é o de menos. Sim. A placa é o de menos. Quando você veio de Uberaba, que você fala, como é que é a magia de Uberaba em respeito ao Chico Xavier? Tremendo lá o trem, viu? Mesmo depois do desencarne da morte Isso, dele. Mesmo depois da morte. É uma devoção de turistas, sabe? Até os próprios moradores também. Porque Uberaba é a terra do Chico. Além do dinossauro, tem o zebu também. Mas a espiritualidade, a fé das pessoas ali comove muito, sabe? Você vê pessoas vindo de outros países para conhecer aonde Chico Xavier morou, conhecer o túmulo dele lá no cemitério São João Batista, sabe? Tem um museu também que eles criaram lá em dedicação, né? Em homenagem ao Chico Xavier. Então, é bem forte a espiritualidade lá. Eu já estive lá algumas vezes, já gravei lá, já vi vocês com o filho do Chico também, achei fantástico. E sempre quis perguntar para um morador, para alguém de lá, né? Se em algum momento chegava a ser incômodo
Não, nunca, Não. não. É engraçado até porque em 2002, se eu não me engano, foi quando ele faleceu. Passava helicóptero pra tudo quanto é canto. Nossa, toda hora tava passando helicóptero e jogando pétalas em cima da cidade. Parou a Sabe? cidade. A cidade ficou 7 dias de luto, sabe? Só falava do Chico. Eu, com a minha família, já participamos de repartições também, já precisamos de cesta, alimento, ele doava muito brinquedo. E isso comove, né? Porque eu nunca peguei na mão dele, mas eu já vi ele de longe. Eu lembro, tem assim, A imagem. imagens, sabe? E eu tenho muito respeito pelo Chico, pela história dele. Inclusive, esses dias pra trás, né, Cris? Nós tava vendo um filme sobre a história dele. E o filme praticamente mostra aquilo que você estava tentando contar pra gente. Uhum. No começo, como não era uma coisa que era habituada a fazer, né? Criptografia, né? Uhum. Ele não era aceito pela população, Sim. ele era criticado. Esse trem de conversar com os mortos, essas Era coisas muito todas, boato, sabe? fala, E esse filme tava chamava de contando louco. sobre isso, sabe? No comecinho, o Chico tava sofrendo até perseguição também. E Sim. depois que ele cresceu, todo mundo já tem outra história em cima dele, não é a mesma coisa. Vocês vejam a parte da perseguição. Eu não lembro de alguma para cima de mim. Porque eu já cheguei num estágio que pessoas como o Chico já abriram as portas. Então a gente já consegue falar um pouco melhor sobre isso, né? Só que ele já passou. O Chico já passou por isso. Então, a perseguição, quando a gente vai falar que podemos falar sobre isso numa televisão, podemos falar sobre isso na internet, podemos, porque o Chico já falou. Sim. Ele já abriu as portas para isso, né, lá atrás. Você foi a primeira vez que foi para lá? Foi a minha primeira vez e amei a história, sabe? Eu gosto de conhecer de perto tudo. Não ficar só no que dizem, né? Porque existe a verdadeira história. Isso é o que me comoveu. Eu falei, vamos até lá. E é onde ele me levou, né? Que foi conhecer a casa do Chico, aonde ele morava. Em todo o cantinho do quartinho dele, ali na cozinha, na Sim. sala onde ele viveu, você arrepiava, sabe? Você Sim. arrepiava tudinho no corpo. Só de saber que você tá pisando num local e tá dentro de um trem, assim, que ele viveu ali, morou, andou, sabe? Tem uma história incrível ali. E é bem legal. Quem não conhece Uberaba, quem estiver ouvindo aí, não sei onde que eu olho ali, E tem uma vai em torneira. Uberaba. Vai em Uberaba, procura os museus do Chico Xavier. Procura os lar espíritas que tem lá com o nome e dedicação a ele, sabe? Conhecer mais a história dele. E Bem tem legal. uma torneira lá na pia da cozinha dele lá, que tem uma xícarazinha que cai água, diz que tá desde a época que ele era vivo ainda. Eles não consertou até hoje. Engana. Deixou lá, deu Engana um lá. jeitinho. Uhum. E fica caindo lá. Eu falei, trem doido. É diferente, quando você conhece a história, igual você está apresentando pra gente a sua, muda tudo, entendeu? A forma de você ver, entendeu? E Falando em espiritismo, alguma vez vocês já vivenciaram uma atividade anormal na vida de vocês? Quando eu era mormon missionário, fazia missão em Campinas em 2010, como nós andávamos em duplas, os missionários andam de 2 em 2, era mais ou menos 9 horas da noite. Nós tínhamos regras para voltar para casa em determinado horário da noite, para passar como foi o relatório do dia, né? E passamos por uma praça, uma igreja católica abandonada, e tinha um senhor ali, e faltava uma única pessoa para a gente concluir a meta do dia, conversar com a pessoa, falar do evangelho para aquela pessoa. E ele estava sentado naquele banco da praça, falou, vamos conversar com ele, porque falta só um para fechar a meta. Nós sentou do lado, ele ficou no meio, eu sentei de um lado, meu companheiro ficou do outro. E a gente se apresentamos, falando que nós éramos missionários, tá, e tudo, mas na hora ele já baixou a cabeça assim, começou a resmungar. Aí eu já olhei pro meu companheiro assim, olhei para um lado, olhei pro outro, não tinha ninguém, tava frio, tava escuro. Eu falei, e agora? O que nós faz? E a gente cutucando o moço assim, ele não acordava, não sentou. Aí do nada ele pegou na minha mão assim. O zóio dele tava revirado, olhou pro meu zóio assim e falou assim, eu sei da sua vida, sei da sua história, sua mãe chama Edilamar, vai acontecer alguma coisa com ela, não sei o que, se você não sair daqui agora, você vai receber uma notícia assim, sabe, que vai impactar a sua vida. E isso me abalou depois, me abalou porque eu queria ir embora da missão, que estava muito preocupado, e a gente na época, em 2010, a gente tinha 2 contatos por ano com a família na missão, a gente não tinha muito contato. E isso me abalou muito, eu já estava querendo ir embora da missão, estava preocupado com a minha família. E na hora a gente também tem, os mormons têm os rituais, né, de expulsar espíritos malignos.
Eu não senti que era o espírito maligno, porque, tipo, eu nunca vi aquilo, mas meu companheiro Sim. já passou por aquilo, então na hora ele já já, sabia. já fez o sinal do sacerdócio de Melquisedeque e começou a expulsar. Ali mesmo o cara já saiu, já ficou normal completamente, até a voz dele mudou. E na esquina tinha uma mercearia aberta. Nós falamos assim, ó, o cara voltou normal, vamos comprar um trenzinho pra ele comer antes de ir pra casa, né? Nós foi lá, na hora que nós voltou, o cara desapareceu. O cara sumiu. Nunca mais nós viu ele. E a nossa casa, chegando na nossa casa, que era de 2 andares e casa de madeira, eu fui o último, entrei dentro da casa, fechei a porta e subi. E o meu companheiro já estava lá em cima. Na hora que eu estava subindo, eu senti que ele estava subindo atrás de mim, pela escada. Aí eu sentei no degrau, fiquei olhando para baixo. Falei assim, Áudio, meu companheiro, vem cá. Você tá vendo alguma coisa ali? Tem um homem agachado ali me olhando. E foi nessa mesma madrugada que me deu, tipo, sei lá, uma crise de ansiedade, que eu tava querendo ir embora, liguei pro presidente da missão de madrugada, expliquei o que estava acontecendo, que eu tava ouvindo voz, fui de madrugada, tinha um homem lá, sabe, dando descarga sozinho no banheiro e eu já não tava aguentando. É realmente, esse lado espiritual é uma pressão muito forte. Você tem que estar preparado. Por isso que nós temos regras, temos... Os missionários têm regras, têm que fazer estudos, têm que fazer isso, tem que estar preparado, porque realmente o inimigo ele vai querer A te guerra derrubar. espiritual você não sabe quem está Ele vai querer te enganar. você não vê. Essa foi a Você única. nunca teve nenhuma. Eu, assim, não sei se seria o mesmo fato que ele, mas é uma coisa meio que até aconteceu comigo com ele. De nós estar sentado numa mesa com uma amiga nossa, que é da Dia Lamar, e ela conversando com a gente, ela também Uma seguidora nossa. ela também mexe com negócio de espírito, assim. Ela falou assim, ó, nós tava conversando um assunto normal, igual estamos conversando aqui, e de repente falou assim, ó, passou uma luz atrás de você, branca, redonda, Atrás de mim, ela do falou. nada, um assunto que não tinha nada a ver, ela já soltou isso aí pra nós. Aí a gente ficou arrepiado, né? Falei, nossa, o que tá acontecendo? Beleza, daqui a pouco, ó, passou de novo uma luz aí. Ela parava o assunto pra falar isso. Deu o quê? Uns 10 minutinhos Não, depois. ela falava assim, ó, gente, vocês não estão conseguindo perceber, vocês não estão vendo. Então, passou 2 vezes atrás de vocês uma luz. E, no meu entender, é uma luz boa. Vai trazer notícia boa pra vocês. Aí 10 minutos depois. E ela voltou a conversar normal. E 10 minutos depois recebeu uma ligação que era da produção do Luciano Huck pra arrumar a nossa casa. Caso vocês. Aí, tipo assim, fiquei arrepiado, sabe? Uma situação dessa. Falei, gente, como é que pode? Pois é. Guaratuba tem muita história de disco voador. Tem. Hã? Tem também. É um dos maiores lugares conta muito também. de avistamento no Brasil. Inclusive lá em Cabaraquara, né, um morro de ali próximo, né, em Guaratuba, a estrada de tem Garuva. até um restaurante em dedicação ao ZT, né, nas naves espaciais, né, foi lá, tem até vídeo A já. estrada também. de Itapuá ali também tem bastante. A hora que vocês encontrarem algum, não quiserem entrevistar, me chama que eu quero lá conversar com eles. Vai, Né? Já que aparece bastante, mas da entrevista, conversar, Os eles nunca pescadores vão. que falam muito Já de tem luz mais de que vê um no ano mar, que eu moro sabe? lá, até hoje não vi nenhum, viu? Nenhum. Os pescadores falam Já bastante. vi. Aí na estrada aí. Já vi. Ali a ponte, gente, Guaratuba e Garuva também, ele tem muito... É um campo magnético muito forte. Vem cá, diz pra vocês aí qual que é a rede social de vocês, pro pessoal Então, que acompanha. Conta um pouquinho do conteúdo de cada um e qual que é a rede. Os treinos que eu faço mesmo nas redes sociais é coisa de roça, coisa de agro. Mas assim, não é só mostrando uma hortinha, mostrando um pé de árvore ali de uma fruta diferente. Às vezes eu faço vídeos respondendo perguntas de haters, quebrando preconceito, falando sobre tabus também, né? E é bem legal, de forma humorísticas, né? Até porque os críticos ajudam a gente também a crescer e ter engajamento nas redes sociais. Né? Então, além desse, que é o meu perfil pessoal, que é 89, Jorge Santos, eu tenho outro que é secundário. 89, Jorge Santos. Jorge Santos. Isso. E tem um secundário, que eu faço junto com ele. isso, que o secundário veio junto para nós, que é um nicho de nós dois. Eu já fazia conteúdo com meu filho, que é o William, de humor, um dia a dia de um pai gay, um filho que vai à escola, como é que ele dá com essa situação. Mas tudo um pouco de humor, aí dá uma exagerada ali para poder pegar no pé mesmo do hater mesmo e fazer uma resposta para ele, tentar o máximo possível ajudar as pessoas, mostrar que a realidade da gente é igual a todo mundo, entendeu? Então, isso vem crescendo muito na rede social, né? Que a nossa conta lá é o Cris Oficial, né? Cris Oficial. Isso, Cris com um HRI. Cris Oficial. Isso. Daí,
conheci o Jorge, se juntamos e criamos um terceiro nicho que é a utilidade pública, que vem também criando muito espaço aí na rede social. E o pessoal tá gostando bastante dos vídeos que nós tá fazendo. Todo cantinho que nós vai lá em Guaratuba, tem sempre um querendo tirar uma foto. A gente nem consegue dar umas buzinadas pra gente na rua. Nós tem que dar um tchauzinho, tira foto, é bem legal. Vocês têm noção de aonde vocês já alcançaram? Já alcançaram assim... Aquele vídeo seu que bateu mais de 80 milhões, Cris. Aquilo lá rodou bastante. Fora do Brasil, porque só via... Índia, sabe? Só via... como escreve aquelas coisas dos seguidores? Já em japonês, em árabe, em coisas... Um monte de... Esquisito. Os comentários. Tudo aquelas letras esquisitas que você não entende. Parece dele de Bíblia, aquelas Bíblias Árabe, antigas, sabe? Índia, Coreia do Sul, Japão, Indonésia, né? Então, México também, vários comentários em espanhol também. É bem legal. Aí eu o que escreveram ali, né? Você acha que chegou algum momento que você ajudou muitas pessoas a superar preconceitos da forma como você vem expondo a tua vida com o teu filho? Tem muitas mensagens, chega muita mensagem falando assim que agradecendo que tem pessoas que estão em depressão, que a gente faz elas irem, fazem elas criarem coragem para chegar num pai preconceituoso, uma mãe preconceituosa e se soltar, falar, sabe? E tem mães e pais que têm esse preconceito e se abrem mais, sabe? Para poder falar com seu filho. Então acaba ajudando bastante. A gente vê isso porque eles mesmos relatam isso pra gente. Então isso a gente motiva mais ainda, entendeu? O nosso conteúdo. Porque a gente faz um modo humorístico, né? Humorístico leve que mostra que nossa família é normal igual todas as outras, né? Se você morresse hoje, você acha que iria pro céu? Agora, não sei, acho que tem muita coisa, né? Tem pra fazer ainda, acho. Não posso dizer. A gente tem os nossos... Todo mundo peca, eu não posso afirmar uma coisa que... Te fiz essa pergunta porque você tá lá dentro. A gente vê você aqui fora. Hoje, embora a gente já conheça o trabalho de vocês, ajudar o pessoal, utilidade pública, entregar a cesta básica, ajudar em tapar um buraco numa rua, seja o que for. Mas a missão espiritual, falando da parte espiritual, às vezes, você não deixa de ser um sacerdote a partir da hora que você passa a doutrinar, ajudar alguém a superar um problema. Né? Talvez você não tenha esse olhar ainda. Você diz, eu só crio conteúdo, mas não. Às vezes acaba salvando vidas. E quem salva a vida, de certeza vai pro céu. Até aconteceu um fato meu com ele, com um pastor de uma igreja chamou a gente porque o filho dele, ele sentiu que o filho dele era da comunidade LGBT também, né? Daí, só que não se aceitava. E chamou a gente para poder conversar com o filho dele, tipo... que não tem problema nenhum, que pode ir na igreja normal, entendeu? Um próprio pastor que poderia, né, falar pro seu filho, precisou de uma ajuda da gente, porque se espelhou através do nosso conteúdo. Sim. Legal. Quem quiser seguir eles aí, mandar mensagem à vontade, tá? Você coloca embaixo aqui as redes sociais deles, dá para dar telefone de contato ou não, só escrever. Pode chamar a gente pelo Instagram. Chama pelo Instagram. Isso. Tá bom? Troca mais informações. A visita de vocês aí. A casa está de portas abertas e quando passarem por aqui. Ainda quero levar vocês aí um dia para conhecer um pouco mais do nosso litoral e passear para Ilha Tomé. E quando eu tiver um ritual, alguma coisa meia grande para fazer, quero chamar vocês, quero ver se vocês são corajosos. Eu tenho coragem de fazer uma sessão de descarreta, tá ótimo. Melhor sessão de descarreta vai fazer. Como uma garrafa de pinga. Abre ela. Aí já vou ensinar macumba. Sabe? Tira a tua roupa, vai lá na mata e despeja. Não na cabeça, nos braços, nas costas, sabe? Deixa evaporar, depois volta para casa. Beleza. É uma limpeza de queijo. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado a você pela oportunidade. Gente, minha saudação e Motumbaxé.